Eu vou conversar agora ao vivo com a Bruna Frenner, nossa repórter, que acompanha os desdobramentos do caso do policial federal que atirou em várias pessoas num posto de combustível numa noite de domingo, matando um fotógrafo e ferindo outras 3. O delegado que comanda a investigação esperava hoje cedo, pelo depoimento de uma testemunha fundamental nesse caso, que é a mulher que acompanhava o PF, o Ronaldo Massuia. E eu pergunto agora para a nossa Bruna Frenner, a mulher que acompanhava, inclusive ele desde antes de chegar ao posto, que foi chamada por um amigo que estava lá na balada para que fosse ajudá-lo a ir para casa e tal, tudo mais. Essa mulher, testemunha fundamental, apareceu hoje para dar o depoimento dela? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jasson. E para você ligado no Balanço Geral, sim, apareceu, como você falou, esse depoimento de extrema importância para essa investigação, para esse inquérito policial que está prestes a ser finalizado, E o que aconteceu? Assim que ela chegou, ela não quis falar com a imprensa, na saída também, já entrou no carro do advogado, foi embora, mas o Balanço Geral teve acesso a esse depoimento. Nós também conversamos com o advogado dela e também com o delegado responsável pelo inquérito. A gente vai ouvir agora alguns trechos desse depoimento dessa mulher que ela vai até o bar, como você mencionou, porque alguém que conhecia o casal, ligou para ela, o Ronaldo não tá bem aqui. Tá bêbado, tá começando a causar briga, venha buscá-lo. E ela vai até esse lugar com um carro de aplicativo. Chega lá, busca esse homem e os dois saem então com a viatura descaracterizada. Agora vamos ouvir o começo de toda a história, o começo desse depoimento que essa mulher contou para o delegado. Vamos lá. Ele estava triste, estava choroso, ele insistia em sair dali com o carro, considerando a situação de embriaguez dele, eu assumi a direção, porque seria mais seguro para a gente e para quem eventualmente cruzasse nosso caminho. Seguimos na direção da casa dele. Ele pediu para eu parar no posto, eu falei que o posto estava muito cheio, que não teria onde parar. Ele insistiu porque ele queria comer. Quando a gente parou, eu pedi para que ele ficasse no carro, falei, fique aqui no carro, eu vou pegar alguma coisa para você comer. Eu desci, entrei na loja, peguei 2 salgados, peguei um refrigerante na geladeira e fui para a fila do caixa. Gente, ela também deu detalhes também em relação ao momento da briga. Por quê? Porque a todo momento, segundo ela tentou impedir toda essa situação. Vamos ouvir. Na hora que eu vi que a briga estava acontecendo, eu tentei apaziguar. 2 rapazes discutiam com ele, eu me coloquei entre eles, falei, olha, me desculpe, a gente já está indo embora. Tentei puxar o Ronaldo, daí foi aquela confusão, de repente eu me vi no canto da loja, com um grupo de pessoas. Em algum momento alguém deu um soco nele, eu não sei dar onde veio o soco, não sei. Eu só vi que quando ele voltou o rosto para mim, ele estava com o nariz sangrando. Nesse momento ele estava bem próximo da porta. Eu puxei ele para o lado, empurrei ele para fora da loja. Ele tentou retornar várias vezes para dentro e eu bloqueei a entrada dele, pedindo para que a gente fosse embora. Eu insisti muitas vezes, até um momento que eu vi que eu não ia, que eu não tinha mais o que fazer. Eu soltei a chave do carro que estava comigo e saí andando. Quando eu dei alguns passos para o lado, eu ouvi o disparo, olhei a porta, estilhaçou toda e daí eu corri. Eu fiquei desesperada, saí correndo para me proteger. A gente percebe nas imagens, que o Ronaldo está visivelmente bêbado, Dá pra ver que ele tá ali o tempo todo tentando causar confusão, não consegue nem se segurar em cima das pernas, Agora, ela falou sobre isso. A ex-namorada dele falou sobre isso no depoimento, que ele estava bêbado, que ele sempre bebia. E um detalhe, cada vez que bebia, ficava muito violento. Escuta só.
Estaria mal porque ele estaria embriagado ou estaria... Ele estava embriagado. Estava embriagado. Até por isso a decisão de conduzir o carro. E a personalidade dele sempre foi assim, quando bebia, assim, ou do tempo para cá? Quando ele bebia, ele ficava um pouco mais... Alterava, mais corajoso, vamos dizer assim. Ele ficava mais seguro, assim. Jasson, então a gente ouviu aí trechos desse depoimento, né, dessa ex-namorada, e eu perguntei desse relacionamento, né, para o advogado, que relacionamento é esse? Porque a gente tem informação que é ex-namorada. Ele falou, Jasson, que eles permaneceram juntos aí aproximadamente 10 anos entre amizade e namoro. Então essa mulher conhecia ele já há esse tempo, né, e poderia então dar detalhes aí de tudo isso. Por isso também que ela era tão importante aqui para esse inquérito policial, afinal de contas buscou o policial, esteve com ele no carro, né, viu toda aquela confusão, tentou impedir, mas trouxe detalhes aí importantes, né, principalmente em relação à bebida alcoólica. Uma coisa que me chamou a atenção, Jasson, é que ela fala nesse depoimento que ela também quer justiça. Agora resta saber que justiça é essa, né? Será que ela está falando realmente que o policial deve pagar pelo que fez, já que a defesa alega aí, né, que pode ter sido um surto psicótico. Então, tem que ver que tipo de justiça é essa que ela está falando. É justiça realmente para que o policial pague por tudo que ele fez? Resta saber isso, né, Jasson? Ô, Bruna, também para ficar claro, para a gente entender a relação dos dois, você disse que eles conviveram por 10 anos, mas atualmente eles não eram mais companheiros, é isso? Ela era uma ex-companheira dele, é isso mesmo? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz para o advogado que me respondeu que eu devo fazer essa pergunta para eles. Né? Ele não tem essa informação. Então, a gente tem a informação extraoficial que ela é ex-namorada. Eu acredito que depois de todo esse fato, se ela era namorada, não tem mais como permanecer ao lado de uma pessoa dessa, né? Não sei qual é a sua opinião. Pois é, não, eu até conversava isso, porque perguntava isso, porque conversando aqui com a doutora Márcia, né, conversando com outras amigas aqui da televisão, né, a gente avaliou assim, que essa mulher, se era ex-companheira, foi muito fiel a ele também, mesmo depois de terem terminado aí a relação, né? Porque aqui, conversando, doutora Márcia, a senhora iria buscar um ex na balada? Perguntei para outra amiga, a senhora iria buscar um ex na balada? Você iria, tal? As mulheres aqui foram unânimes de dizer assim, não, ex eu não ia buscar na balada. Mas a gente não sabe da relação das pessoas. Às vezes termina a relação, continua aquele sentimento de amizade, né? E pode acontecer. Eu já fui testemunha de um outro caso parecido com esse, em que a ex foi lá atender o rapaz que tinha se envolvido num acidente. Então pode acontecer realmente. Agora isso também, doutora Márcia, eu acho que não vem ao caso, porque o que vem ao caso é a situação de que uma pessoa morreu, 3 pessoas ficaram feridas e que a justiça precisa ser feita, né? Mas já, você está se falando de um relacionamento de 10 anos, nesse namora, vira amigo, namora, vira amigo. Então, talvez fosse a dinâmica deles já. Mas uma coisa interessante, ela comentou que ele sempre que bebia, ele alterava a personalidade dele. Então, era algo que ela também tinha o cuidado de não acontecer algo mais grave. Infelizmente, ela não conseguiu impedir, embora tenha tentado. E a gente observa, eu pelo menos tive essa impressão, não sei a senhora, doutora Márcia, de que ela foi muito sincera e verdadeira no depoimento dela. Dá a entender até que ela está ainda sofrendo com isso, né? Quer dizer, ela diz, eu não tive o que fazer, eu achei que eu indo ali atrás e não aconteceu. Então, tem aquela situação de que ela até tentou, né? Impedir que ele retornasse para continuar naquela briga, mas eu não acredito que ela imaginasse que fosse chegar a esse nível, né? Pois é, e aí, doutora, o peso do depoimento dessa mulher hoje para o delegado que comanda a investigação? Ela dá dois momentos de dinâmica. Um, o que aconteceu naquela noite, e outro dá um histórico sobre a vida dele também. O que aconteceu em outros momentos, e como era o procedimento dele, porque você tem uma visão, em vez de ter uma foto, você tem realmente um filme da vida da pessoa, quando você tem alguém que tem essa convivência desses 10 anos com ele, né, que pode pontuar essa evolução, né, dessa agressividade dele.
E é que, segundo o que ela disse, né, ele ficava realmente um pouco mais irritado quando bebia, né, um pouco mais nervoso. Ô, Bruna... Seguro de si foi o termo que ela usou, ou seja, aquela pessoa que fica confiante demais para que você permita que ela faça alguma coisa. Acha que é o melhor motorista do universo, o melhor atirador do mundo. Eu acho que quando ela falou confiante demais, ela quis dizer isso, que o cara saía dos limites dele. Bruna Frenner, quem mais faltam dar depoimentos, prestar depoimentos ainda à polícia? Como é que fica a investigação na sequência? Esperava-se muito o depoimento da companheira ou ex-companheira do policial federal. Ela hoje prestou esse depoimento, né? E agora, o que falta fazer? Jasson, de acordo com o delegado, né, responsável pelo inquérito policial, esse foi o último depoimento. Então o inquérito está prestes aí a ser encerrado, provavelmente amanhã, com todas as peças desse quebra-cabeça, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista também, que a gente fez agora pela manhã, com o advogado dessa mulher e também com o delegado, né? Falando então do inquérito policial, falando a respeito do depoimento dela. Agora, só para reforçar o que a doutora falou, que ela parecia estar sofrendo, né? Justamente isso que o advogado mencionou aqui para a imprensa, que ela realmente está ainda num estado emocional bastante abalado, até porque você imagina, né, você acompanhar, ver toda aquela situação. E ela disse, né, eu não esperava que ele fosse fazer isso. Por mais que você sabe que a pessoa tem um comportamento violento quando bebe, né, fica aí dono de si, a pessoa provavelmente não vai esperar, não, ele vai pegar a arma e vai sair atirando em todo mundo. Então, me colocando no lugar dela deve ser algo realmente muito difícil de lidar, mas ainda bem que essa mulher veio aqui, falou tudo que tinha para falar, afinal de contas ela é apenas uma testemunha, né? E vai ajudar então na finalização desse inquérito policial, Jasson.